Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias acompanhando a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nesta quarta-feira já teve o seu primeiro dia de mata-mata, 16 jogos envolvendo então 32 equipes, 16 equipes então deram adeus à Copinha e outras 16 equipes foram para a terceira fase do mata-mata. E hoje, nesta quinta-feira, teremos mais 16 jogos, completando então esta segunda fase da Copa São Paulo. Vamos ver então tudo o que aconteceu nesta quarta-feira de futebol na Copinha. Começando então com o primeiro confronto, Votuporanguense e Guarani, lá na cidade de Votuporanga. O Guarani esteve duas vezes na frente, mas o time da casa conseguiu empatar e se deu melhor nos pênaltis. Votuporanguense então elimina o Guarani e continua aí na Copinha. Parabéns aí aos torcedores, ao time, a todo o elenco do Votuporanguense. O Guarani fica pelo caminho. Segundo duelo aí, Vila Nova e Bahia, melhor para a equipe do Bahia. Esse jogo foi lá em Tanabi e com 2 gols de Raí, o Bahia venceu o Vila Nova e avança na Copinha. Com isso, os dois times do grupo 1 avançaram e jogarão de novo aí nessa Copinha. Votuporanguense e Bahia empataram em 1-1 na terceira rodada da fase de grupos. Continuando aqui com o terceiro duelo desta quarta-feira, Mirassol e Atlético Mineiro. Esse jogo foi lá em Bálsamo e o Mirassol aprontou para cima do Galo. Vitória por 3-1, o Atlético ainda tentou reagir, teve um pênalti ao seu favor, mas acabou desperdiçando e o Mirassol segurou a barra e saiu com a vitória. Grande campanha do time do Mirassol, eliminando uma importante equipe aí da Copinha. 3-1 para o time do Mirassol, o Galo volta para casa. Próximo confronto, Linense Sport, bom jogo lá em Lins, um jogo até equilibrado. O time do Sport marcou no segundo tempo e depois, mais no finalzinho do jogo, fez o segundo e eliminou os donos da casa. A equipe do Linense cai fora da competição, o Sport continua. Sport volta a encarar o Mirassol, mais um time aí que joga pela segunda vez com o mesmo time. Os times jogaram na terceira rodada, né? Sport e Mirassol na fase de grupos e o Mirassol venceu o Sport por 3-2. Virando a página aqui, tivemos Ponte Preta e Jacuipense, esse jogo lá na cidade de Franca. A Ponte Preta venceu o Jacuipense por 1-0, gol marcado por Maurício de pênalti no segundo tempo. O time baiano reclamou muito de 2 pênaltis não dado aí pelo juiz, mas ficou nisso. Ponte Preta avança na Copinha. O outro jogo lá em Matão, Fluminense e Francana se enfrentaram e o Fluminense passou fácil pela Francana. O time jogou muito bem, o jogador John Kennedy foi o nome do jogo, ele marcou 2 vezes e deu uma assistência no terceiro gol, então foi o nome do jogo aí, o John Kennedy do Fluminense. O Fluminense passa para a próxima fase, a Francana fica pelo caminho, vamos ter Ponte Preta e Fluminense aí na terceira fase. Seguimos agora com Nova Iguaçu e Ferroviária, esse jogo foi na cidade de Cravinhos. Muita chuva no começo do jogo e emoção no final. A Ferroviária marcou aos 39 do segundo tempo com Pedro Paulo, só que o Nova Iguaçu marcou um empate heróico aos 48 cobrando pênalti. 1-1, decisão foi para as penalidades e aí a Locomotiva se deu melhor e avança na próxima fase aí da Copinha. Agora o jogo em Araraquara, Santos e Chapadinha. O Peixe passou com facilidade pela equipe de Chapadinha, 3-0, todos os gols marcados no primeiro tempo. Virando aqui a página,
Mais um duelo agora, Novo Horizontino e Castanhal, esse jogo lá em Iacanga. O Novo Horizontino passou pelo bom time do Castanhal do Pará, vencendo por 2-1, mais um time aí do interior de São Paulo que consegue a classificação para a terceira fase aí da Copinha. No outro jogo, Grêmio e Santa Cruz se enfrentaram na cidade de Jaú e o Grêmio venceu com tranquilidade a equipe do Santinha, marcando um gol em cada tempo e também avança na Copinha. Teremos Novo Horizontino e Grêmio na terceira fase aí da competição. Seguimos agora com Falcon e Velo Clube. Olha só a vitória do Falcon, esse jogo foi lá em São Carlos e o time sergipano se impôs e passou pelo Velo Clube, vencendo por 3-1. Abriu 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo, quando já estava 3-0, o Velo ainda descontou. Boa passagem aí da equipe de Sergipe, que continua na Copinha, estão jogando bem a molecada aí do Falcon. O próximo confronto, lá na cidade de Araras, Atlético Paranaense e América Mineiro. Grande jogo lá em Araras, o Coelho foi quem saiu na frente já no segundo tempo, mas sofreu o empate. E nas disputas de pênaltis, o América foi melhor e conquistou aí a classificação, eliminando o Furacão. O Atlético então está fora da Copinha. O América então enfrenta na terceira fase o Falcon. As duas equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase e empataram na primeira rodada em 1-1. Virando a página e continuando com os jogos desta quarta-feira, 15 de Piracicaba e Taubaté. Esse jogo foi lá na cidade de Guaratinguetá. Bela vitória aí do Burro da Central. O Taubaté venceu o 15 de Piracicaba por 3-1. Fez 2-0, o 15 diminuiu, mas no finalzinho o Taubaté ainda fez mais um e ficou nisso. 3-1 para o Taubaté, que passa para a próxima fase. E lá na cidade de Taubaté tivemos esse jogo aí, ó, Botafogo e São José, lá do Rio Grande do Sul. Grande jogo aí, 0-0 no tempo normal, um jogo equilibrado. E aí nos pênaltis, depois de 20 cobranças, o time carioca conseguiu a classificação, passou no sufoco aí para a terceira fase a equipe do Botafogo. E o Fogão vai enfrentar na terceira fase novamente a equipe do Taubaté. O Botafogo venceu na terceira rodada o Taubaté por 2-0. Continuando, Corinthians e Ituano. Olha só o Corinthians lá em São José dos Campos, sem sustos. O Timão passou pelo Ituano na noite desta quarta-feira e garantiu a passagem aí para a terceira fase da Copinha. No primeiro tempo, o jogo já estava 2-0. No segundo tempo, o Corinthians fez 3-0 sem muitos esforços. 5-0 aí para o Timão, que continua firme aí na competição. E quem vai enfrentar o Timão olha só quem que é, ó. Fortaleza e Resende empataram em 1-1. Esse jogo foi lá em Suzano, muita emoção. O Resende saiu na frente, marcando um belo gol no início do segundo tempo. Só que aos 40, o Fortaleza empatou através de uma cobrança de pênalti. E lá na decisão dos pênaltis, o goleirão Pedro do Resende defendeu 3 cobranças e ajudou o time então a conquistar a classificação para a terceira fase. O Resende então volta a enfrentar o Corinthians, porque as duas equipes estavam no mesmo grupo. Na fase de grupos, perdeu para o Corinthians por 2-1, mas deu trabalho para o time paulista. Vamos ver como vai ser aí essa terceira rodada entre Corinthians e Resende. Então, pessoal, esses foram os jogos aí dessa quarta-feira, né? 16 jogos tivemos nessa quarta-feira e nessa quinta-feira temos mais 16 jogos. Por enquanto, 611 gols marcados na Copinha, 208 jogos, uma média de 2,94 gols por jogo. E hoje, né, nessa quinta-feira, teremos Desportivo Brasil enfrentando o Ceará,
São Bernardo Futebol Clube enfrentando o IAP do Maranhão, o ABC pegando o Retrô, o Cruzeiro pegando o RB Bragantino, São Paulo contra Esporte Clube São Bernardo, Londrina contra São Caetano, Osasco Audax enfrentando o SCA Brasil, Vasco da Gama contra Joinville, Internacional contra Flamengo, Avaí contra Portuguesa, Atlético Goianiense enfrentando o Água Santa, Palmeiras contra o Mauá, Flamengo contra Náutico, Ibrachina contra Oeste, Canaã enfrentando o Real Brasília e o Coritiba enfrentando a equipe do Juventus lá da capital paulista. Então, já depois desses jogos de hoje, desta quinta-feira, teremos restando aí na Copinha 32 equipes somente, hein? Começamos com 128, estamos com 64, agora vai para 32 equipes que já começam a disputar essa terceira fase na sexta-feira. Agora os jogos são a cada 2 dias, é muita pressão, é muito esforço físico aí, o pessoal tem que estar preparado para conseguir avançar no mata-mata, que são jogos difíceis, jogos muito pesados aí. E a gente segue acompanhando essa copinha aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso ajuda aí o canal na divulgação do vídeo. Se você ainda não é inscrito, amigo torcedor, se inscreva no canal, faça parte aí do nosso time, deixe o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.